convidamos ao palco o presidente da Vivo, o senhor Christian Gebara, que também será entrevistado. O Alberto conseguiu economizar 7 segundos do nosso tempo, Christian. Então, você está com uma missão aqui bastante desafiadora, hein? Tá bom. Obrigado pela presença, Christian, mais uma vez. Parabéns, né, pelo trabalho realizado aí à frente da Telebrasil. Espero que tenha gostado da experiência de liderar um setor num momento tão desafiador. Acho que foi muito produtivo. Mas vamos falar agora um pouco da tua empresa e vamos começar a falar acho que a grande notícia aí das últimas semanas, que foi a estratégia de vocês na área de fibra, né? Bom, nem precisamos falar sobre o papel da Vivo em fibra, sobre a liderança que você já tem nesse mercado, mas vocês recompraram a FiBrasil, vocês assumiram o controle da FiBrasil, o que muda toda a dinâmica aí do mercado de redes neutras e reforça a estratégia de vocês na expansão da rede de fibra ótica. O que isso significa? Qual que é o motivador dessa movimentação? Bom dia a todos. Bom dia, Samuel. A Vivo tem hoje 30 milhões de domicílios passados. Desses 30 milhões, 4,5 eram oriundos da FiBrasil, né? São oriundos da FiBrasil. Quando a gente criou a FiBrasil, nosso número de domicílios passados era muito menor e nós tínhamos 2 objetivos com essa empresa. Acelerar a expansão da rede de fibra, aliviando parte do CAPEX, com uma parceria com um fundo, nesse caso foi o CDPQ, que é um fundo canadense. E segundo, né, naquele momento, o valor das empresas de infraestrutura era muito reconhecido pelo mercado. Então, nós pensamos também na oportunidade de capturar valor, né, numa empresa que seria uma empresa de fibra neutra, a natureza inicial, e com isso poder ter uma captura de valor conjuntamente com uma expansão mais rápida, com CAPEX mais ligeiro, nesse caso, né, mais leve. O que aconteceu, que foi passado alguns anos, o entorno de fibra neutra no Brasil não aconteceu como era esperado, não só no caso da FiBrasil, mas também no caso de outras empresas de fibra neutra. A FiBrasil tem um cliente âncora que é a Vivo, né? Então, os clientes são da Vivo, nós estamos falando só da infraestrutura que a FiBrasil tem, e a penetração de outros clientes foi muito baixa, né? Então, nesse momento, qual é a justificativa, né? Já estava construída a rede, o trabalho que ela tinha que ter feito fez. A penetração de clientes sobre a rede é mais baixa do que a média que nós tínhamos na rede própria da Vivo, então eu tive uma oportunidade de poder integrar novamente essa rede, que foi construída dentro dos nossos estándares, porque nós tínhamos, né, metade da empresa, e ter isso de uma maneira muito mais ágil para a decisão também de expansão, de onde construir, sem ter que ter, talvez, uma governança com um sócio que agora, apesar de ter sido um sócio excelente ao longo desse período, agora nos dá mais liberdade de continuar crescendo de uma maneira orgânica e independente. Agora, esse orgânico, você acha que tem um espaço consistente para o crescimento ainda na banda larga em fibra? Você acha que vocês conseguem manter esse ritmo? A Vivo tem sido aí uma das 2 empresas que tem liderado, né, o crescimento nos últimos quase 2 anos, aí, dá para a gente dizer, em termos de fibra. Dá para manter esse ritmo? Bom, até agora deu, mas se a gente olhar o mercado brasileiro, a Vivo com liderança tem 18% do mercado, né, falando de cliente, não de rede. Então, existe uma fragmentação enorme desse mercado. Os outros, né, que são empresas muito pequenas, até empresas médias, são mais de 60% do mercado. Então, com certeza, quem olha, né, sem conhecer esse mercado, fala, bom, é um mercado totalmente suscetível a uma consolidação. Isso fica evidente. Agora, até esse momento, nós encontramos ainda né, ativos que pudessem responder, primeiro, uma sobreposição que não fosse alta com a nossa rede, 2, que a qualidade técnica da rede e dos equipamentos na casa do cliente fosse o estándar que a Vivo trabalha, e 3, a um preço que fosse razoável. Então, é sempre essa discussão, né? Antes o mercado talvez tivesse 3 alternativas. Você constrói, aluga fibra neutra ou compra de alguém, ou compra alguma outra empresa. Nós, no Fibra Neutra, fizemos essa incursão exclusivamente com o tema da FiBrasil e ATC em Minas Gerais. No caso da FiBrasil, compramos, como você comentou, e seguimos crescendo. Então, agora, que existem ativos que não tem sentido o Brasil ter tanta rede sobreposta nas mesmas localidades, com certeza sim. Agora, nós vamos continuar crescendo porque isso é core para o nosso negócio, ter uma oferta convergente,
E esperamos atuar também em condições, né, igualitárias, né, regulatórias e todas elas, porque nós temos feito investimentos importantes no Brasil, nós como outras grandes empresas brasileiras. O ano passado, um dos pontos que você levantou e que eu acho que é central na tua estratégia, você fala isso em todas as conferências de resultados, é a questão da diversificação do portfólio, né, de vocês se transformarem numa empresa digital. Agora vocês já estão aí com quase um pouco mais de 11%, né, de receitas desses novos serviços. O ano passado, se não me engano, estava na casa de 6%, então vocês praticamente dobraram. O que aponta daqui para frente? Para que tipo de serviços que vocês estão mirando e onde que vocês acham que existem oportunidades que uma empresa de telecomunicações como a Vivo pode capturar com diferencial competitivo? 6 era no B2B, que agora é 8, né? E aí somando o que seria o B2C, nós passamos de 11, né? Nós acreditamos, né, que a digitalização realmente cria oportunidades, né? Oportunidades, inclusive, aproxima pessoas a um mundo diferente, né? E isso tanto no B2C como no B2B, né? Começando rapidamente pelo B2C, aproxima a educação, a saúde, a inclusão financeira, isso foi falado aqui anteriormente. Isso, a digitalização num país com tantas desigualdades e tantas carências é vital, né, para essa inclusão das pessoas. E isso traz uma oportunidade para uma empresa que tem 116 milhões de acessos, que tem 1.800 lojas, que tem um app que tem mais de 27 milhões de usuários únicos, que tem uma fatura que pode fazer cobrança, que tem um Big Data com muita informação que pode personalizar a oferta. Então, tudo isso, uma marca, né, que é tão reconhecida e tão valiosa, isso nos permite entrar também nesses outros verticais e ser um ecossistema digital realmente, né? A gente é o provedor da tecnologia, por que não capturar também serviços, né, e não deixar só que outros capturem. E a gente tem feito isso com sucesso. Não são todos os verticais que, com certeza, a gente vai conseguir o mesmo tipo de sucesso, porque os outros setores também querem ser ecossistema digital, inclusive outros setores entrando no nosso. Então, isso existe sempre quem consegue ter esse engajamento maior do cliente. Mas, com certeza, até agora, a gente tem tido muito sucesso. Entretenimento, distribuindo os OTTs de vídeo, na inclusão financeira, através do Vivo Pay, na educação, através do Vivae, na saúde, através do Vale Saúde. Tem várias incursões que a gente tem crescido. E mais ainda no B2B. O B2B, a digitalização em pós-pandemia, isso ficou claro, é quase necessário para a sobrevivência das empresas. As empresas que antes dependiam do servidor querem ter agora os seus serviços na cloud. As empresas que antes não tinham a segurança cibernética como uma preocupação, agora querem ter defesa do cyber. A IoT, ainda estamos no começo dessa jornada. A gente, inclusive, fechou agora um acordo super importante com a Sabesp, né, de hidrômetros inteligentes, né, talvez um dos maiores projetos mundiais, né, que a gente tem uma obrigação até 2029 de cobrir com esses hidrômetros inteligentes, tanto São Paulo como São José dos Campos, vai ser parceiro da Sabesp. Então, tudo isso nos leva, né, outra vez, uma empresa que tem esse relacionamento com o cliente, que tem uma força de vendas B2B que conhece esses clientes, poder expandir muito além de só vender a conexão e conseguir fazer um novo serviço. Então, estamos muito confiantes que isso é um caminho que dá valor e protege o nosso negócio core também. Bom, imagino que não só no segmento B2B, mas acho que qualquer consumidor hoje brasileiro demanda inteligência artificial. A gente sabe que esse é um tema já relevante do ponto de vista econômico, né? Te pergunto como é que tem sido para vocês essa transição para essa era da inteligência artificial, o que vocês estão fazendo internamente e o que vocês estão pensando também em termos de explorar o potencial econômico, o potencial de produto. Inteligência artificial, desde uma visão da Vivo e do próprio grupo telefônico, a gente começou a investir faz muitos anos, né? E inclusive a Aura era a nossa inteligência artificial. Ela não era generativa, mas ela permitia consultas e respostas. O WhatsApp acabou sendo um grande canal do uso, né? São 4 milhões de usuários mês, são mais de 28 milhões de interações mês, com a inteligência artificial como a gente conhecia até 2 anos atrás. E primeira coisa é você organizar os dados, né? A inteligência artificial funciona quando você tem os dados totalmente organizados, e a Vivo, né, como as outras empresas, são empresas que têm muitos dados pela recorrência do uso do nosso serviço e pela base de dados tão extensa e tantos canais que interagem com o nosso cliente. Então, a gente continuou investindo nisso, né, aprimorando ainda mais o que já foi feito. O call center, nesse momento, além de alguma resposta que ainda a gente faz, não usando a generativa nesse momento, mas ele já está funcionando como um copiloto para os próprios atendentes do call center. Então, a gente colocou 6.500 documentos, conseguiu decifrar esses documentos de uma maneira ágil para que o atendente, quando esteja falando com o cliente, ou mesmo nas lojas, também já aplicamos, ele consegue utilizar o que a gente chama ao vivo e a ajuda, que ajuda não só
nos produtos, mas também no como manejo e uso dos nossos próprios sistemas. Temos usado o desenvolvimento de software, inteligência artificial, ela ajuda na definição dos requisitos necessários, na homologação e nos testes. Temos usado, inclusive, em licitações públicas, inteligência artificial. Muitas licitações são muito complexas no entendimento. A inteligência artificial tem feito isso mais rápido, ajudando a gente. Temos usado no jurídico, inclusive em algumas contestações de cliente. E vamos avançar ainda mais, e como falado também, nessa hipersegmentação dos clientes. Com certeza existe uma oportunidade enorme de entender o cliente com muito mais precisão e dar a oferta certa para o cliente no momento certo que essa demanda pode ocorrer. E todo o tema de agentes de AI, que vai ser uma realidade, e na nossa indústria que nós temos muito atendimento, nós já estamos pilotando, isso com certeza vai ser transformador. Isso vai ser transformador. E fora o nosso app, como eu falei, tem 27, 28 milhões de usuários únicos, a inteligência artificial também vai estar incorporada na experiência que os nossos clientes vão ter com os nossos canais digitais. O interessante é que nessa transição para a inteligência artificial, que a gente acaba vendo é uma otimização tanto dos processos internos, né, principalmente dos processos internos, mas nesse relacionamento com o consumidor, né, isso muda e as pessoas estão acostumadas, né, com essa interação. Eu acho que vão cada vez mais estar acostumadas. Também podemos tirar aqui da conta que investir em inteligência artificial nesse momento ainda é caro. No sentido, a gente está disponibilizando, por exemplo, o ChatGPT internamente, compramos licenças, protegemos as informações internas para que não saia, com certeza, para os entornos públicos. É grande investimento em profissionais, o consumo de energia que isso gera. Então, parece que é uma fórmula que vai resolver. Com certeza, a gente vai ganhar muita produtividade, mas temos que saber como fazer para também essa fórmula sair positiva, né? Não só na produtividade, mas como na eficiência de custos. Não tem como deixar você sair daqui sem você falar um pouco da agenda ESG. A Vivo tem também atuado numa posição de liderança nesse segmento, sem querer também atrapalhar a participação da Joanes, que vai estar aqui com a gente à tarde. Mas queria que você falasse um pouco como é que está hoje essa agenda dentro da empresa, principalmente no ano que o Brasil é vitrine na questão de sustentabilidade, ano de COP. O que você tem para falar para a gente? Bom, a Vivo vem investindo muito em ESG ao longo dos últimos anos, né, reconhecida, né, nacionalmente. Né, o ISA ontem mesmo soltou o novo ranking de uma outra empresa de um outro setor, depois a Vivo é a segunda colocada, tínhamos sido a primeira colocada. No S&P também é a sexta empresa de telecom do mundo, então assim, realmente tem um reconhecimento externo, mas fora os reconhecimentos importantes que a gente faz. Né? Então, no meio ambiente, desde o Acordo de Paris, a gente pôs uma meta de redução das emissões. Em 2023, a gente era uma empresa com redução de 90% das nossas emissões. Desde 2018, só utilizamos energias renováveis. Em 2019, a gente compensava todo o resto que não era usado por energia renovável. Fizemos uma meta de ser net zero, que era 2040, antecipamos para 2035. Isso significa envolver todos os nossos fornecedores. Nós temos 1.200 fornecedores, 125 deles intensos nas emissões. Estamos trabalhando, diagnosticando o que eles têm de emissões e conseguindo reduzir. Eles embarcaram nesse projeto? Bom, é exigência nossa, né, para trabalhar conosco, de ter que embarcar. Então, isso já vai ser algo assim. Tem a circularidade, que eu acho que é importante falar. A Vivo faz o Recicle com a Vivo, né, Vivo Recicle, que a gente aumentou a meta, porque a gente envolveu também a escola pública através da Fundação Telefônica Vivo. Ano passado foram 37 toneladas de lixo eletrônico recolhidos nas nossas lojas, fisicamente, qualquer lixo eletrônico. E tem o tema também de social, né? A Fundação Telefônica Vivo é uma das principais fundações do Brasil, com muito investimento em educação, no ensino básico, ensino médio, em professores e alunos. E fora isso, nós temos também o tema da diversidade, que eu acho que a Vivo se destaca, uma empresa que aposta pela diversidade. Em 5 grupos, agora incluímos um novo grupo, inclusão, né, de gênero, né, que cresce, em mulheres em cargos de liderança e alta liderança. A gente tem hoje praticamente 34% de diretoras, vice-presidentes, queremos chegar a 40%. Também pusemos metas públicas. Racial, nós temos 44% de negros na companhia, mas queremos ter mais negros em liderança. Pessoas com deficiência, que a gente também tem se destacado em acessibilidade. LGBTQI+, né, que as pessoas se sintam num entorno onde elas possam ser o que elas querem ser. Então, aqui é muito mais da autodeclaração, que subiu enormemente na Vivo, e agora nós temos pessoas de 50+. A Vivo tem 38 anos como idade média da empresa, e a gente quer cada vez mais pessoas de 50+, que já são quase 12% da nossa equipe, né, dos 34 mil colaboradores que temos.
Maravilha, contando com a experiência daqueles que conhecem bem o mercado. Christian, você economizou 26 segundos, você bateu o Alberto, parabéns. Te agradeço mais uma vez pela oportunidade.